Triceratops. Muita gente acha que bicho comedor de planta só servia de lanche, mas tentar caçar esse cara era provavelmente um dos maiores erros que um T-Rex poderia cometer. Sério, bater de frente com ele era como tentar parar um caminhão desgovernado que ainda vinha com 3 lanças apontadas para você. O Triceratops chegava a pesar entre 6 e 12 toneladas e carregava 2 chifres enormes acima dos olhos, além de outro no nariz. E aqueles chifres não estavam ali para enfeite, eles eram armas de verdade. Um único golpe podia causar ferimentos gravíssimos em qualquer predador. Além disso, ele ainda tinha um enorme escudo ósseo protegendo a cabeça e o pescoço, justamente as partes que os carnívoros mais tentariam atacar. Alguns fósseis encontrados mostram marcas de mordidas de grandes predadores, o que indica que esses confrontos realmente aconteciam. E em muitos casos, o Triceratops provavelmente não saía como vítima. Ele fazia qualquer carnívoro pensar 2 vezes antes de atacar. No fim das contas, esse gigante provava que na pré-história, nem todo comedor de planta era uma presa. Alguns eram verdadeiras máquinas de guerra. Anquilossauro. Esse aqui é a definição de um comedor de plantas que não aceita desaforo. Enquanto outros herbívoros tentavam correr ou se esconder, o anquilossauro escolheu a opção mais ousada, ficar parado e aguentar a porrada para depois devolver em dobro. E o corpo dele era praticamente um cofre blindado. Das costas até a cabeça, tudo era protegido por placas ósseas cobertas por queratina, formando uma armadura impressionante. Era como tentar morder um rinoceronte revestido com placas de aço. E se isso já não fosse suficiente, ainda existia a arma mais temida dele, uma enorme clava na ponta da cauda. Um único golpe bem acertado podia significar costelas quebradas, pernas destruídas ou um ferimento grave. E na pré-história, um caçador ferido dificilmente sobrevivia por muito tempo. É verdade que ele não era rápido. Com um corpo que pesava entre 6 e 9 toneladas, chegava a apenas cerca de 10 km por hora, mas velocidade nunca foi o plano dele. A barriga era a única parte realmente vulnerável. Então um predador teria que conseguir virar aquele gigante de costas. O problema é que fazer isso com um animal daquele tamanho era praticamente impossível. Styracosaurus. Esse aqui era o touro espinhoso do Cretáceo. Ele não caçava ninguém, só queria mastigar samambaias e folhas em paz. Mas o tiranossauro achava que ele seria um lanche fácil. Spoiler, não era. O Styracosaurus media cerca de 5,5 metros de comprimento, pesava aproximadamente 3 toneladas e carregava uma das melhores defesas de toda a pré-história. No focinho havia um enorme chifre de quase 60 centímetros, enquanto atrás da cabeça, vários outros chifres protegiam a gola óssea. Agora imagina a cena. Um T-Rex encontra um Styracosaurus adulto sozinho. À primeira vista, parece só mais um herbívoro. Afinal, o T-Rex era maior, mais pesado e tinha uma das mordidas mais poderosas que já existiram. Em um confronto direto, a vantagem realmente seria do T-Rex na maioria das vezes. Só que existe um detalhe. O T-Rex precisava chegar muito perto para usar a mordida. E era exatamente aí que o perigo aparecia. Bastava o Styracosaurus acertar uma única investida. Aquele chifre podia atravessar músculos, atingir órgãos importantes e provocar um ferimento grave. E quanto mais perto o T-Rex chegava para morder, maior era a chance de receber esse golpe. Por isso, os paleontólogos acreditam que um Styracosaurus adulto representava um risco real. O T-Rex provavelmente conseguiria vencer em muitos confrontos, mas também corria o risco de sair gravemente ferido se calculasse mal o ataque. E era justamente isso que fazia do Styracosaurus um dos herbívoros mais perigosos do Cretáceo. Terizinossauros. À primeira vista, ele nem parece um dinossauro perigoso. Era herbívoro, passava boa parte do tempo comendo plantas e tinha uma aparência bem diferente da maioria dos grandes predadores. Cada uma das garras do Terizinossauros podia chegar perto de 1 metro de comprimento. Até hoje, são consideradas as maiores garras já encontradas em qualquer animal terrestre. E o mais impressionante é que elas estavam presas a braços extremamente fortes e musculosos. O Terizinossauros media cerca de 10 metros de comprimento e podia passar das 5 toneladas. Ou seja, não estamos falando de um animal pequeno tentando se defender. Estamos falando de um gigante que carregava 6 lâminas enormes na ponta dos braços. Se um carnívoro chegasse perto demais, bastava um único movimento. Aquelas garras funcionavam como enormes foices, capazes de rasgar músculos e abrir cortes profundos. Mas apesar de carregar um arsenal tão letal, o Terizinossauros passava seus dias de forma pacífica. Estudos paleontológicos comparam seu comportamento e dieta seletiva aos das preguiças e antas atuais. Com uma mandíbula fraca e pequenos dentes em formato de folha, ele utilizava seus longos braços e garras impressionantes para agarrar galhos altos e puxar a vegetação até a sua boca, alimentando-se sentado no chão. Torossauros. Torossauros media entre 7,5 e 9 metros de comprimento, pesava de 6 a 9 toneladas e possuía o maior crânio já encontrado entre todos os animais terrestres conhecidos.
Só a cabeça chegava perto de 3 metros de comprimento, e aquele enorme escudo ósseo não estava ali apenas para chamar atenção. Ele protegia o pescoço, justamente uma das regiões que os predadores mais tentavam atacar. Isso obrigava qualquer carnívoro a mudar completamente a estratégia. Atacar pela frente era praticamente pedir para encontrar 2 chifres enormes apontados na direção do peito. Por isso, os especialistas acreditam que os predadores tentavam se aproximar pelas laterais ou por trás, onde teriam mais chances de sucesso. Só que isso também não era garantia de vitória. Assim como os rinocerontes e hipopótamos de hoje, o Torosaurus provavelmente era um animal calmo até se sentir ameaçado, mas bastava alguém chegar perto demais para tudo mudar. Com quase 9 toneladas correndo na direção de um predador, qualquer impacto podia derrubar o adversário. E se os chifres acertassem o alvo, o confronto podia terminar na mesma hora. É justamente por isso que atacar um Torosaurus adulto nunca seria uma tarefa simples. O predador precisava calcular cada movimento, porque qualquer erro colocava aqueles enormes chifres a poucos centímetros do próprio corpo. Estegossauro. O estegossauro, com seu cérebro do tamanho de uma noz e aquelas enormes placas ósseas nas costas, parece a presa perfeita, certo? Errado. Ele media cerca de 9 metros de comprimento, pesava entre 5 e 7 toneladas e carregava placas que podiam chegar a 60 centímetros de altura. Além de deixá-lo ainda mais intimidador, elas ajudavam a fazer qualquer predador pensar 2 vezes antes de atacar. Mas o verdadeiro perigo não estava nas costas. Na ponta da cauda havia 4 espinhos gigantes. E diferente do que muita gente imagina, aquela cauda era extremamente flexível. Isso permitia que o estegossauro o balançasse para os lados, para cima e até por baixo do corpo com muita velocidade. E isso não é apenas teoria. Nos Estados Unidos, paleontólogos encontraram a bacia de um Allosaurus com um enorme buraco que tem praticamente o mesmo formato de um espigão de estegossauro. Para muitos pesquisadores, essa é uma das maiores evidências de que um grande predador realmente foi atingido durante um confronto. Se aquele golpe acertasse uma região vital, a luta podia acabar ali mesmo. É por isso que, apesar de viver apenas de plantas, o estegossauro era um adversário que poucos carnívoros gostariam de enfrentar. Kentrosaurus. Se o estegossauro já era perigoso, o Kentrosaurus conseguiu levar essa ideia para outro nível. O próprio nome dele significa lagarto com pontas, e basta olhar para o corpo para entender o motivo. Na parte da frente, ele tinha pequenas placas ósseas, mas conforme elas chegavam ao quadril e à cauda, se transformavam em espinhos longos e extremamente afiados. E não parava por aí. Nos ombros, ele ainda carregava um espinho enorme de cada lado, tornando qualquer aproximação muito mais perigosa. Só que a arma mais assustadora estava na cauda. Enquanto muitos imaginam que ela servia apenas para espantar predadores, estudos biomecânicos mostram que o Kentrosaurus conseguia movimentá-la com uma velocidade impressionante, ultrapassando 50 km por hora. Ou seja, aqueles espinhos não eram apenas grandes, eles também atingiam o alvo com muita força. Um único golpe podia perfurar tecidos, abrir cortes profundos e até quebrar costelas e outros ossos de um predador. E isso fazia toda a diferença durante um ataque. Se um carnívoro tentasse atacar por trás, encontraria justamente a região mais perigosa do corpo. Se mudasse de estratégia e tentasse avançar pelas laterais, ainda precisava lidar com os enormes espinhos dos ombros. Na prática, não existia um lado realmente seguro para atacar. Os cientistas acreditam que até um Allosaurus precisava ter muito cuidado antes de enfrentar um Kentrosaurus adulto. Bastava uma estocada bem colocada para causar um ferimento gravíssimo. Pachycephalosaurus. O topo da cabeça de um Pachycephalosaurus era protegido por um domo de osso que podia chegar a 25 centímetros de espessura. É um dos crânios mais grossos já encontrados em um dinossauro. Os paleontólogos ainda discutem para que essa estrutura servia. Alguns acreditam que ela era usada em disputas entre indivíduos da mesma espécie, parecidas com as cabeçadas de carneiros e cabras selvagens. Outros defendem que ela também podia ser uma arma de defesa contra predadores. Se essa segunda hipótese estiver correta, dá para entender por que ele era tão perigoso. Em vez de fugir, o Pachycephalosaurus podia abaixar a cabeça e investir usando todo o peso do próprio corpo. Parece pouco perto de outros dinossauros desta lista, mas imagine receber uma cabeçada de um animal de quase 1 tonelada, protegida por um bloco de osso de 25 centímetros de espessura. Mesmo que não matasse imediatamente, um impacto desses podia quebrar costelas, causar fraturas e derrubar um predador. E depois de cair, a situação ficava ainda mais complicada. É justamente por isso que o Pachycephalosaurus não era considerado uma presa fácil. Quando o assunto era defesa, poucas cabeças eram tão resistentes quanto a dele.